Muito bem, já estamos de volta com o Gazeta Entrevista Especial, hoje conversando com o candidato a governador pelo PSOL, Antônio Rocha, nessa sequência de entrevistas que iniciamos nesta terça-feira e vamos dar sequência nas próximas 3 semanas e conforme o sorteio realizado na presença de todos os representantes das coligações e partidos, o primeiro convidado é o Antônio Rocha, os outros serão nas próximas semanas entrevistados também aqui no Gazeta Entrevista. O programa tem 3 blocos de 10 minutos. No bloco anterior, candidato, eu falava da educação e fazia uma ligação com a formação de mão de obra, o desenvolvimento econômico, e a gente observa no programa de governo do seu partido que esse programa defende mudanças radicais na educação. Que mudanças são essas? De que maneira o senhor pretende implementar essas mudanças? Nós temos a educação nós vemos a educação por 2 aspectos. A educação enquanto formação do cidadão, de cidadania. Essa é a educação que nós queremos trabalhar já conjuntamente com a educação técnica. Essa técnica que aí entra a questão de mão de obra, e mais voltada para a mão de obra. Mas a educação para nós é uma coisa mais complexa do que o número de alunos dentro de uma escola. A educação para nós é uma coisa maior do que a pessoa chegar e copiar aquilo que o professor está passando. A educação é o respeito ao profissional da educação que dentro de uma sala com 40, 50 alunos, ele jamais tem possibilidade de dar aula. E é nesse aspecto no que nós queremos dar um choque de educação realmente, transformando a educação em uma forma que ela possa respeitar as peculiaridades de onde o indivíduo se encontra. Por exemplo, uma educação para a zona rural, ela não pode ser presa ao modelo de educação que foi decidido lá em Brasília, que veio para cá. Nós temos peculiaridades que o cidadão, que o agricultor, o cidadão que mora no campo e que quer permanecer lá, ele tem que ter a possibilidade de ter uma educação tão completa quanto a educação da cidade. Porque hoje o que acontece? Os pais têm, ou o filho estuda, vem para a cidade, ou o filho fica lá e não continua mais os estudos. Isso é uma covardia muito grande. Nós queremos as pessoas do lado das suas famílias e que a educação rural seja tão completa quanto a educação urbana. Uma outra coisa que eu estava falando em relação à educação, tem gente que está defendendo muito, e eu defendo também até certo ponto, a questão do período integral. Só que tal como está posto o modelo de educação, nós vamos estar cometendo um grande dano com os estudantes, porque na maioria das vezes você não está fazendo uma educação para educar, você está criando uma série de alienados dentro de um modelito que já não funciona mais. E aí, quando se discute educação, também um item que é colocado é a questão da violência urbana, né? Se atribui de alguma forma o baixo nível de educação ao alto índice de violência. Que relação o senhor faz entre essas 2 áreas? As 2 áreas são incompletas. O alto índice de violência e a questão da educação, elas estão nesse processo da violência. No entanto, ainda tem a questão da saúde, a questão da falta de emprego, uma série de outros fatores que contribuem para esse índice de violência, de alternativa, de possibilidades. Por exemplo, a gente tem como proposta para essa, ao invés de estar a criança lá na escola, a gente otimizar os espaços públicos para que as pessoas, os jovens, possam estar participando de várias atividades para além daquelas atividades que a escola oferece. Nós temos, por exemplo, nós vamos construir os centros socioeducativo e desportivo, onde a pessoa pode ir lá fazer a sua leitura, pode ter acesso à internet, onde você pode praticar o esporte que quiser. E não estou te falando só de ir lá e jogar o futebol com uma bolinha. Estou te falando que em espaço que tiver para a gente colocar esporte radical, nós vamos fazer isso, porque é necessário. Se a pessoa tem vocação para dançar, ela vai ter o espaço para dançar. Isso nós vamos tentar fazer pequenos centros nos bairros mais distantes e em lugares que permitiam um centro maior, a gente também vai fazer em várias partes do estado. Ainda puxando esse tema da educação, em relação à segurança pública, que medidas o senhor pretende adotar para inibir os avanços da violência, da criminalidade? Primeiro ponto, existe um equívoco de achar, assim, só para ilustrar um pouco o pessoal de casa, existe um equívoco em achar que a segurança é o quantitativo de policiais. A questão da segurança é maior do que a parte repressiva. A segurança não pode ser uma responsabilidade tão somente nem do Estado. Nós temos segurança também é responsabilidade do município, também é responsabilidade da sociedade. Agora, claro que o Estado tem que abrir as possibilidades para que esse modelo de segurança que a gente prima, ele possa estar incorporando esses outros segmentos da sociedade. Nós temos a necessidade de criação de um plano de segurança para o Estado do Acre. E isso nós vamos fazer em parceria com a sociedade, em parceria com as igrejas, em parceria com a sociedade civil organizada e com o morador comum
dos bairros de Rio Branco, dos centros urbanos, enfim. Nós vamos criar esse processo com outros setores envolvidos, porque a segurança ela só vai... A violência só vai ser reduzida a partir do momento que nós tivermos um processo de segurança que envolva comunidade e os vários setores da sociedade. Caso contrário, a polícia não vai dar conta, não é culpa dos policiais, a falta de investimento na segurança é aberrante, então isso nós vamos fazer, porque se quer segurança nós temos que ter investimentos. Em tudo isso que o candidato coloca, né, e é natural que seja assim, existe a fonte de financiamento, que é preciso ter explicitada também no momento em que se faz uma promessa ou que se propõe a construção, a implementação. De onde virão os recursos para a implementação do seu plano de governo na forma como o senhor defende? Olha só, é uma coisa que eu até te agradeço por essa possibilidade de estar respondendo essa tua pergunta, porque as pessoas logo pensam nessa questão, né, dos financiamentos. Primeiro ponto, o Brasil é muito rico, tem muito dinheiro. Agora falta um Estado montado, estruturado, respeitando os servidores que já trabalham no quadro do Estado, que é uma das coisas que nós vamos fazer, enxugar o máximo possível esse negócio de cargo comissionado, uma série de secretarias que eles não sabem nem qual é realmente a atribuição de cada uma, porque é tudo falando a mesma coisa, para alocar uma série de cargos de confiança, e às vezes essas escolhas são feitas puramente políticas. Não é uma escolha técnica ali que você está trabalhando. Nós temos vários gestores de políticas públicas, técnico em gestão pública, gente da gestão pública capacitadíssimo e não tem oportunidade de implementar aquilo ali na prática porque não tem oportunidade. E aí a nomeação, a escolha desses cargos que ocupam essas pastas puramente pelo fator político, ele não dá resposta para essas demandas que nós temos. Nós temos sim como buscar muitos recursos e também inverter as prioridades. Por exemplo, nós não vamos investir tão pesado na comunicação e deixar a segurança à mercê da atuação dos heróicos policiais. Nós vamos fazer uma inversão. Primeiro vamos investir uma parte significativa na parte da segurança e aí vamos ver as outras partes que é menos essenciais. Candidato, um tema que nós ainda não abordamos, a saúde. Como é que o senhor vê essa área e o que é que o senhor propõe no seu plano de governo para as ações da área de saúde? Olha, a saúde é uma coisa que a gente tem que ver a saúde, assim como as outras áreas, como uma forma sistêmica. Nós temos no nosso plano de governo, nós vamos defender que a saúde ela começa, eu estou te falando da curativa, ela chega naquele momento inicial, quando a pessoa procurou o primeiro módulo, o primeiro posto de saúde, ela já deve ser acolhida. Feito esse acolhimento, ela passa a ser responsabilidade da esfera pública, do Estado, do município. Então, esse acolhimento inicial é que vai dar. Nós vamos investir em vários equipamentos tecnológicos, para a gente estar dando suporte para os profissionais de saúde trabalhar. Mas uma coisa eu te digo, o cidadão que procurar o primeiro módulo de saúde, ele vai ter que ser, nesse acolhimento ele já vai ter que ter a demanda dele, e aí ele vai passar por todos os processos de atendimento sem precisar ficar servindo de office boy para a gestão pública, mandando procurar um setor, manda procurar outro, o outro não explica direito. Nós vamos ter que tratar o cidadão com respeito. Chegou no primeiro posto de atendimento, ele é responsabilidade do Estado. Então, sendo responsabilidade do Estado que tem que encaminhar ele por lugares que tem que ser encaminhado. Então, o senhor não adota os critérios do SUS, o Sistema Único de Saúde, que divide responsabilidade da saúde básica do município, saúde de média e alta complexidade do Estado em parceria com o governo federal? Ao contrário, eu defendo os procedimentos do SUS que você coloca na íntegra, porque o SUS prevê isso que eu estou te falando. Agora, não quer dizer que a responsabilidade gerencial é do município ou do Estado. O que nós vamos fazer a parceria com os municípios, em chegando nesse processo, se só tem uma tomografia lá no Estado, o cidadão, porque está sendo recebido pelo município, ele vai ficar sem fazer a tomografia? Não vai, ele tem que ser encaminhado. Então, essa conexão com o município nós vamos fazer. E eu acho que não vai ser um trabalho tão difícil, porque os prefeitos também sofrem com esse descaso da saúde pública e com certeza vão estar contribuindo com a gente. Mais uma vez eu toco no assunto, candidato, em relação às fontes de financiamento, porque a grande questão hoje da saúde no país todo é o financiamento. O governo federal tem feito os esforços necessários para ampliar os investimentos, as verbas que são repassadas para os estados, mas de onde viriam então os recursos para a aplicação na saúde?
Olha, nós defendemos e vamos ampliar o máximo que pudermos o recurso para a saúde, mas tem outras formas. Como eu te falei, e também eu repito essa questão, o Brasil tem muito dinheiro e esse dinheiro a gente só precisa saber como buscar. Isso é um dos pontos. O outro ponto é que dentro dessas nossas, do nosso processo de fiscalização, a gente vai acabar com o fator que tem muito dinheiro, o problema é que não é aplicado como deveria ser feito. Em não sendo aplicado, o que é que acontece? É desviado, e desviado o processo de corrupção, que é o que nós vamos combater de forma implacável, é o que nos, de certa forma, dá sustentação para poder dizer que a gente vai ter recursos sim para a saúde. E vamos fazer coisa simples. Não adianta você ter um hospital lindo e não ter os equipamentos necessários. Não adianta você dizer, por exemplo, só para te falar sobre essa questão da saúde, e você tem o tanto de atendimento, o médico atende, só que o médico vai precisar pelo menos de 3 exames. Manda o cidadão para fazer os exames aonde? Vai chegar quando? Não completa, a gente tem que ter os equipamentos necessários para que esses exames sejam feitos rápido. Ampliando um pouco mais essa questão da discussão sobre a saúde pública, tem um item importante que é o bem-estar da população. Eu quero falar com o senhor de habitação popular, mas daqui a pouco, se o senhor não tiver tempo de concluir a resposta, a gente continua porque o seu tempo já está se esgotando. Certo, então a habitação popular, a gente entende a habitação popular que a gente tem que inverter. A forma que está sendo construídos os planos de habitação popular. Nós queremos ter essa habitação voltada de uma forma comunitária. E aí nós vamos fazer, uma das coisas que nós vamos estimular aí também junto aos municípios... Candidato, o senhor termina a sua resposta já. Depois do intervalo, nós estamos conversando com o candidato a governador pelo PSOL, Antônio Rocha. Voltamos já.